Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Nós vamos continuar a meditação do nosso salmo, do Salmo 51. Estamos na terceira semana já meditando nele. Então nós vimos na primeira semana que a marca de um arrependimento genuíno, que reconhece a sua transgressão, e ele pede por uma purificação. Então, e a gente sabe que essa purificação que a gente já recebeu, que já nos foi dada, que foi dada para Davi, veio de forma definitiva por meio de Jesus Cristo. Então esse trecho, talvez um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, a gente vai meditar do verso 10 ao 13 hoje, porém a gente vai ler do 1 ao 13, tá bom? Vamos lá. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões. Por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Então, esse é um dos trechos, talvez, a qual a gente vai meditar mais conhecido, talvez o que mais a gente use. E a gente muitas vezes não fala sobre a tristeza, a gente nunca fala sobre a tristeza que Davi ali, muitas vezes a gente dá uma abafada na tristeza dele, e a gente usa esse trecho do Salmo 51, ó Deus, cria em mim um coração puro e tal. Mas o mais importante é que a gente passe pela tristeza, por essa fase, porque a gente reconhece, que Davi estava com uma tristeza genuína diante de Deus, para que a gente entenda que esse pedido, que é um pedido que reconhece, que vem de um coração puro, mas que não é obra nossa, que não é obra dele. Então por isso que ele pede para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Por quê? Porque só o Senhor pode criar um coração puro em nós. A gente não consegue fazer nada. Isso é totalmente obra do Espírito Santo. Essa pureza do coração é totalmente obra do Espírito Santo. Então, o que a gente aprende com isso? Que nós precisamos pedir isso também de forma cotidiana para nós, para que Deus crie em nós um coração puro. Então esse trecho, do verso aqui 12, a qual a gente usa, é um trecho que você pode abrir a sua Bíblia e orar. É um trecho que a gente pode falar claramente com o Senhor. Abrir a sua Bíblia e orar. Crie em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então, esse trecho é um dos trechos que nós deveríamos orar todos os dias. Porque quantas vezes, nas diferentes mazelas da nossa vida, tanto nos pecados
quanto nas diferentes situações, nas diferentes circunstâncias ruins da nossa vida, parece que quando a gente olha para a situação, a alegria, ela é abafada. A nossa alegria é abafada, onde nós deveríamos sentir todas as vezes que a gente se lembrar do nosso Salvador, desse Salvador maravilhoso que a gente tem e que veio de forma definitiva para apagar a nossa dívida, uma dívida escrita que estava contra nós. Então, muitas vezes as circunstâncias ruins apagam essa alegria. A gente não olha para a obra de Cristo. E se nós lembrássemos todos os dias do tamanho do sacrifício de Cristo, com certeza nós viveríamos uma vida muito mais alegres, não é verdade? Precisamos pedir a Deus, amadas, que Ele nos ajude, que Ele nos ajude a ser renovada todos os dias a nossa convicção da nossa salvação, ao nosso olhar para a obra de Cristo, para que a gente seja todos os dias, frequentemente, satisfeitas nele, pelo perdão, pela graça imensa que nós recebemos e que por meio dela nós temos acesso a ele hoje, quando nós trancamos a nossa porta, a porta do nosso quarto. Nós temos esse acesso. Que o nosso coração seja renovado por essa verdade. Tim Keller, um dos seus livros, diz que é pecado quando a gente fica menos satisfeitas, menos alegres diante do que Deus tem feito em nossas vidas. Não importa quais sejam as circunstâncias, diante da salvação que eu e você recebemos em Cristo Jesus, nós temos motivos suficientes para sermos alegres. E muitas vezes, essa certeza não inunda o nosso coração. Então, o meu pedido hoje para o Senhor é que essa certeza inunde o meu e o seu coração, quando tudo estiver ruim à nossa volta. Porque nós temos momentos ruins na nossa vida. Todo mundo passa por momentos ruins na vida. E quando tudo estiver bom também, a gente reconheça o fundamento, o verdadeiro fundamento da nossa alegria, que é em Cristo Jesus, é na nossa salvação. Que Deus nos ajude a fazer isso, amadas, a fazer isso frequentemente nas nossas vidas, todos os dias, como diz aqui no verso 13 também. Vamos ler? Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e pecadores, se converterão a ti. Uma vez que nós temos essa alegria verdadeira dentro do nosso coração, então nós poderemos ensinar os seus caminhos, os caminhos do Senhor, aos transgressores, aos transgressores, que os pecadores voltem os olhos para o Senhor, voltem para ti. Nós não podemos falar daquilo que o nosso coração não está cheio, que o nosso coração transborde de alegria do Senhor, para que por causa disso a gente possa oferecer isso ao próximo, essa alegria verdadeira que vem do Senhor. Semana que vem a gente termina esse salmo, esse belo Salmo 51, e hoje eu vou deixar aqui uma breve oração no nosso grupo. Amém? Até semana que vem.